Bom dia, igreja. Bom dia. Tem uma frase que fala, enfim chegou o sábado, mas hoje, durante essa semana, dá para dizer assim, tão rápido chegou o sábado, porque essa semana foi muito rápida. Mas graças a Deus nós estamos na casa do Senhor no sábado, amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 17. João, Evangelho de João 1, 17. Diz assim o texto. Amém? Todos acharam? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o texto começa dizendo assim, porque a lei foi dada por Moisés. A gente sabe que a lei não começou no Monte Sinai. A lei já existia desde que Deus existe, ou seja, sempre existiu. No Éden, como foi a lei? O Senhor falava diretamente com Adão, e Adão recebeu direto de Deus toda a lei. Nós sabemos em Gênesis que Abraão, está lá, eu não me lembro agora a referência, mas que fala que Abraão guardou e andou nos seus estatutos e nos seus juízos. Então a lei já existia antes. Quando está escrito, porque a lei foi dada por Moisés, é porque, enquanto não havia pecado, a lei estava no coração do homem. Só que durante todo o tempo de degeneração após o pecado, o que teve que fazer? As leis de Deus serem colocadas em tábuas de pedra. Por que nas tábuas? Para que não se perdessem. Porque a pedra, vamos dizer, naquele tempo, era o lugar mais resistente, era a nuvem da época. Hoje você guarda as coisas na nuvem, na época era na pedra. Mas antes do Êxodo, a lei era guardada e passada de geração em geração. A lei foi dada por Moisés por causa da corrupção. Tudo isso a gente tem que entender quando lê essa frase. E aí depois fala, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pergunto, havia graça e verdade no Antigo Testamento? Sempre existiu. Sempre houve a graça e o amor e a misericórdia de Deus. O plano deste mundo, que se tornou um mundo caído, foi justamente demonstrar a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque existia um conflito celestial, onde se Deus executasse totalmente o juízo que era merecido pelos rebeldes, não seria demonstrada a graça e a misericórdia. E ele envia, então, Satanás para essa terra. E quando houve esse conflito e ele é trazido para o nosso planeta, o que acontece? No Antigo Testamento, toda vez que um animal era sacrificado, isso era sinal de graça. Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e bode perdoe pecados. Então como que eles eram perdoados? Por causa da graça e da misericórdia. Mas o que significa a frase? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestou, quem está dizendo isso? Quem está lendo? Quem escreveu isso aqui? O apóstolo João. João é testemunha de Jesus. Quando ele fala, a graça e a verdade vieram por Jesus, agora nós vemos face a face a graça de Deus. Agora nós vemos a misericórdia. Moisés quis ver a Deus e Deus disse, nenhum homem verá minha face e viverá. Mas os discípulos olharam para Jesus e viram a misericórdia e a graça. Então a gente tem que entender, não pode levar ferro e fogo. Como dizem Romanos, a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Então aqui está escrito, a lei foi dada por Moisés, por causa da corrupção humana, porque não era assim desde o princípio. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vimos, nós somos testemunhas. 18. Deus nunca foi visto por alguém. Quando lá no Êxodo 33, 20,
que aí fala assim, nenhum homem, Moisés está conversando com o Senhor, né? E aí ele quer ver, e Deus diz para ele através de Cristo: você não vai poder ver a minha face, nenhum homem vê a face de Deus. Por quê? Como era no Éden? O Senhor visitava? Qual que é o problema então de tudo? É sempre o pecado. Por quê? Porque lá em Apocalipse fala que nós estaremos diante do trono de Deus e do Cordeiro. O problema, a questão é o pecado. Se nós não lermos esse texto à luz do pecado, a gente não entende ele, a gente leva a ferro e fogo. Então, por isso ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho que está no seio do Pai, aquele que foi originado, unigênito, aquele que foi gerado de Deus, que estava lá na essência de tudo e que é a essência de tudo, Jesus, esse o fez conhecer. Quem falou isso? João, que viu, que subiu o monte da transfiguração e viu Jesus falando com Moisés e Elias, com a lei e com os profetas. João estava lá e ele falou: nós vimos a graça, nós somos testemunhas, e o Pai e o Filho se revelaram a nós através do Senhor. Tudo isso que eu estou resumindo para vocês passou na cabeça de João para ele escrever esse texto. Por isso a gente tem que ler espiritualmente a palavra. Não leia a Bíblia a ferro e fogo. A letra mata, o Espírito vivifica. Teologia pode matar uma pessoa, a oração pode salvar uma pessoa. Se você lê a Bíblia e busca a luz do Senhor, Ele te ilumina. Lâmpada para os pés a tua palavra e luz para o nosso caminho. Que nessa manhã você receba muita luz do céu através da palavra do Senhor. Amém?